Amém. Louvado seja Deus por mais um culto especial demais, porque hoje nós celebramos a Páscoa e eu louvo a Deus por esse dia e pela oportunidade de estar aqui com os nossos irmãos em nome de Jesus. Amém? Quero saudar também aqueles que estão ali nos acompanhando pelo culto online. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida também em nome de Jesus. E que nós possamos então compartilhar da palavra, possamos nos alimentar da palavra de Deus, que é muito importante na nossa vida, principalmente nos dias de hoje. Amém? Aleluia. Feliz Páscoa a todos. Que Deus abençoe. E é o momento que nós nos lembramos, do sacrifício de Jesus. E Deus, Ele permite então que existam essas datas, para que os seus feitos possam ser lembrados. Nós, graças a Deus, temos a oportunidade de lembrar dos feitos de Jesus diariamente. Na verdade, nós devemos lembrar diariamente. Mas existem datas que marcam, e a de hoje marca um grande feito na história da humanidade, que foi o momento em que o Senhor Jesus Cristo, então, Ele ressuscitou. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e graças a esta obra de amor, nós temos a redenção dos pecados, e mais que isso, o direito de sermos chamados de filhos e herdarmos a vida eterna junto com Ele em nome de Jesus. Então nós vamos então aproveitar esta oportunidade e falar um pouquinho da Páscoa, nos lembrar, aproveitar também para renovarmos a aliança. Nós vamos tomar a ceia hoje em nome de Jesus, porque assim o Senhor nos ensinou e nós temos essa linda e maravilhosa oportunidade. Por isso que eu estou muito feliz, porque existe uma porta que está aberta. Deus me colocou num lugar onde eu posso caminhar com os meus irmãos, que compartilham da mesma fé que a minha, do mesmo pensamento. E eu louvo a Deus porque nós temos um lugar para podermos nos reunir e adorar ao nosso Deus, como nós fizemos neste primeiro momento do culto. E nós vamos continuar então o adorando através agora da sua palavra. Amém, amados? Então eu quero convidar os meus irmãos e as minhas irmãs a abrirem as suas Bíblias, ali no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29. Então nós vamos passear na Bíblia do Antigo para o Novo Testamento. Nós vamos falar um pouquinho da verdadeira Páscoa. Nós vamos falar de profecias e cumprimento das profecias. Espero que dê tempo, em nome de Jesus. Então João, capítulo 1, verso 29, já, Novo Testamento. João, quando está preparando o caminho, ele vê Jesus, e ele diz o seguinte: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Aleluia. Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar esta palavra a Ti, Senhor Deus, e pedir a Tua bênção, pedir, Senhor amado, a Tua proteção, Senhor, que o Teu Espírito possa vir falar um pouquinho conosco, Senhor, acerca deste assunto, que é tão importante, tão maravilhoso nas nossas vidas. Para isso também eu peço que todo sono vá embora, todo cansaço, toda distração, Senhor, que o Senhor mesmo possa tirar por terra em nome de Jesus, para que haja compreensão e entendimento acerca da Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Esse é um texto que vai abrir então a nossa palavra de hoje. João preparando o caminho, olhando para Jesus e dizendo que Ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, porque a figura do Cordeiro vai ser muito importante para entendermos a Páscoa. Eu acredito que é um assunto que todos aqui já conheçam, mas nós vamos então revisitá-lo, nós vamos reanalisá-lo e que o Senhor possa falar conosco acerca deste assunto, amém? Então, como sabemos, a verdadeira Páscoa começa lá no Egito. No momento em que o povo hebreu estava cativo, há mais de 400 anos, e o Senhor então levanta Moisés para ser o libertador daquele povo.
E Moisés, então, ouvindo o chamado de Deus, ele vai até o Egito, lugar onde ele já havia morado, mas ele saiu de lá com 40 anos, ficou 40 anos vivendo em outro lugar, constituiu família. E aí com 80 anos, Deus olha para Moisés e fala: Moisés, volta para o Egito, Moisés. Volta, porque você vai ser aquele que eu vou usar para libertar o meu povo da escravidão de tantos e tantos anos. E aí Moisés então volta, Deus manda ele falar com o faraó, mas o faraó é irredutível, não quer liberar o povo. Então o Senhor, ele usa Moisés para lançar ali algumas pragas. Mesmo assim, faraó não libera o povo para ir embora. Mas tudo isso estava debaixo de um plano de Deus, né? E Deus... Tudo isso aconteceu como uma sombra daquilo que aconteceria depois. Nós vamos entender um pouquinho disso. E aí então, na 10ª praga, que é aquela praga que todos conhecem, a última praga, o Senhor então, ele manda Moisés ir a Faraó e fala assim: Faraó, é o seguinte, nós estamos aqui já há um tempo, já usamos aqui, Deus já mandou 9 pragas e nada aconteceu, mas existe essa última praga, e essa, se você não atender, a casa vai cair para o seu lado. Ou seja, era uma praga que iria matar todos os primogênitos no Egito. E aí nós vamos então olhar na palavra o que aconteceu neste momento, que está lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 21, convido você a abrir a sua Bíblia. Êxodo, capítulo 12, verso 21, nós vamos ler ali alguns versículos. Segundo livro da Bíblia, Gênesis, depois vem Êxodo. Lá no capítulo 12, no capítulo 11 de Êxodo, então, Moisés ele anuncia a 10ª praga. E aí então no capítulo 12, a partir do verso 21, diz assim, na minha Bíblia tem um subtítulo, que diz a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E o título do capítulo é a Páscoa. Diz assim no verso 21, então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Amém? Até aqui. Então aqui a palavra retrata como foi esta última praga. O que eles deveriam fazer então é matar aquele cordeiro perfeito, pegar do sangue do cordeiro e passar no batente de suas casas, porque quando o anjo da morte passasse e ele identificasse que aquela casa tinha o sangue do cordeiro perfeito, o anjo da morte não adentrava e aquela família estava poupada da morte, o primogênito daquela casa. Então aqui nós já vimos a primeira Páscoa, e o significado da Páscoa no original hebraico é Pessah, que significa passar adiante, passar por. Ou seja, então a Páscoa é quando o anjo passa adiante daquela porta e não entra nela. E aí então o Senhor falou assim: olha, e aí vocês vão então celebrar anualmente a Páscoa. Vocês vão se lembrar anualmente tudo aquilo que aconteceu, como Deus os livrou da morte. E assim aconteceu. O anjo passou, a casa onde ele identificava o sangue do cordeiro perfeito, ele não entrava, ele não entrou. Então ele poupou as famílias hebreias, né, as famílias de Deus. Mas
aonde não existia o sangue do cordeiro, o anjo passou e matou os primogênitos. E aí, entre esses, o filho do faraó também, porque na casa do faraó não tinha o sangue do cordeiro. E onde não tinha o sangue do cordeiro, o anjo da morte estava autorizado por Deus a passar e a matar. E aí sim, então, o faraó libera o povo de Deus, e o povo então sai do Egito. Então naquele momento houve libertação do povo de Deus. Faraó depois se arrepende de ter deixado o povo sair. Faraó então ele vai perseguir junto com seus soldados o povo de Deus. Deus vai fazer vários milagres. Entre eles Moisés vai colocar o cajado no mar vermelho. O mar vai se abrir, o povo vai passar e o mar vai se fechar nos egípcios. Então aí foi a primeira Páscoa. E o Senhor então orientou Moisés a anualmente comemorar. Anualmente se lembrar. Porque o povo de Deus, acho que é o ser humano no geral, ele é muito esquecido, né? Nós nos esquecemos fácil das coisas. Nós nos esquecemos das coisas que Deus faz por nós. Entre elas, a libertação, entre elas a salvação. Então Deus fala assim, vocês precisam se lembrar, vocês precisam se recordar das coisas que eu fiz. E aí o Senhor então, ele instituiu a Páscoa, esta cerimônia onde anualmente as pessoas tinham que fazer basicamente o mesmo cerimonial. Eles tinham então que matar um cordeiro perfeito, comer ali com pães sem fermento e umas ervas amargas. Anualmente eles tinham que fazer isso para se lembrarem daquilo que Deus havia feito. E a palavra diz então, quando Deus falou isso, ele falou assim, olha, juntem os seus filhos, e aí os seus filhos vão perguntar para vocês, por que todo ano nós temos que matar esse cordeiro, nós temos que comer esse cordeiro? E aí os pais então deveriam ensinar os seus filhos, lembrar os seus filhos dos feitos de Deus, né? Vai um pouquinho trazendo para os dias de hoje aquilo que foi pregado no domingo passado. O pastor Gu falou da importância dos pais falarem, compartilharem de Deus para os seus filhos. Então, lá atrás, no Antigo Testamento, as pessoas se reuniam e elas eram obrigadas a irem celebrar a Páscoa. Era lei. Quando Deus entrega a lei para Moisés, todos eram obrigados a celebrarem a Páscoa. Hoje, nós vivemos debaixo da graça, não mais debaixo da lei, né? E a graça é a graça, né? A graça é a graça. Mas eu louvo a Deus porque hoje é Páscoa e eu estou aqui junto com os meus irmãos podendo adorar a Deus na igreja. Amém? Então o povo começa a celebrar a Páscoa anualmente. Agora nós vamos falar de profecia, porque tudo isso que aconteceu, o sangue, o cordeiro, o sacrifício, era uma sombra daquilo que aconteceria na vinda de Jesus. Deus, através deste fato, deste acontecimento, Ele está preparando um pano de fundo, uma sombra, para que depois Jesus pudesse vir, e esta sombra pudesse ser revelada à luz da humanidade, à luz do mundo, e aconteceu mais ou menos da mesma forma. Por isso nós celebramos também a Páscoa, por isso João olha para Jesus e fala, o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Amém? Olha só, abram as suas Bíblias em Isaías, no capítulo 7. Nós vamos falar agora de algumas profecias e do cumprimento dessas profecias. Isaías, no capítulo 7, no verso 14. Nós vamos ler bastante hoje, hein? Preparem-se para ler bastante hoje, hein? Isaías, capítulo 7, versículo 13. Os profetas então começaram a profetizar acerca de Jesus, acerca daquele cordeiro que iria tirar o pecado de toda a humanidade, acerca do ungido, do escolhido de Deus que teria que vir à terra. E aí então eu escolhi um profeta que foi Isaías, para dizer aqui então no capítulo 7, verso 13, o que ele profetizou. Diz assim, disse então Isaías, ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens,
também vão abusar da paciência do meu Deus? Verso 14: por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Até aqui. Emanuel significa Deus conosco. Então os profetas, Deus usa os profetas para anunciarem Jesus. O próprio Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele vai novamente reforçar esta profecia e vai dizer assim, Isaías 9, versículo 6, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Deu para entender então que Isaías está profetizando acerca do Cordeiro Perfeito, acerca de Jesus, acerca do Emanuel. Vamos agora para o Novo Testamento, vamos lá. Pulando então para Mateus no capítulo 1. Mateus capítulo 1, verso 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Verso 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Verso 23, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Aqui nós lemos o cumprimento da profecia de Isaías. Ele nascerá, e ele nasceu. Voltando então para Isaías, porque Isaías também agora vai profetizar a morte de Jesus. Olha lá, Isaías no capítulo 53, no versículo 1. Vamos lá? Todos comigo? Ok. Diz assim: quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência.
nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tinha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. E aí então nós ouvimos agora a profecia da morte de Jesus, da morte do Cordeiro, e como ele morreria, como seria a sua morte. Isaías profetizou. E agora nós vamos lá para o Novo Testamento, de novo, porque nós ouvimos e lemos a profecia do nascimento e o cumprimento da profecia. Agora nós lemos e ouvimos a profecia da sua morte e ressurreição. Nós vamos agora então para Mateus no capítulo 27. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a lerem comigo a partir do verso 27. Capítulo 27, verso 27 de Mateus. Amém? Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Versículo 35 diz: Depois de o crucificarem, dividiram as suas roupas, tirando sortes, e sentando-se vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Versículo 45 diz: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E no verso 50 diz: Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Versículo 28, capítulo 28, versículo 1, continuando. Capítulo 28, verso 1 diz: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não temam, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e diga aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. E aí no versículo 16 do mesmo capítulo 28... Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram,
mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Nós vemos então a profecia, e nós vimos então o cumprimento da profecia. Muitas coisas já aconteceram, muitas profecias foram cumpridas, mas a principal delas é a profecia acerca de Jesus. Em que momento da história nós estamos? É importante entendermos isso. Nós estamos agora então debaixo de uma graça, porque a promessa já foi cumprida. O Salvador já veio, viveu entre nós, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E hoje Ele vivo está, assentado ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso. E aí então o Senhor Jesus, Ele disse assim: olha, agora vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho é nada mais, nada menos do que isso que estamos fazendo. O Evangelho é a boa notícia. E a boa notícia é: Jesus ressuscitou. E esse Evangelho foi pregado a todos os lugares. Este Evangelho tem sido pregado há mais de 2000 anos. E esse Evangelho chegou até nós, aqui. Itapevi, São Paulo, Barueri, Carapicuíba, Cotia, em toda a nossa região, em todo o nosso estado, em todo o nosso país. Por quê? Porque pessoas ouviram o chamado de Jesus. E pessoas então, ouvindo o chamado de Jesus, simplesmente obedeceram o seu chamado. E é por isso que nós hoje sabemos e conhecemos esta palavra. Porque as pessoas obedeceram o chamado de Jesus. E o principal de tudo isso é que no verso 20, ele disse que estaria sempre conosco até o fim dos tempos. Amém, igreja? Aleluia. Então nós vimos aqui o cumprimento da promessa. E agora, para finalizar, nós já sabemos que o Senhor Jesus, Ele é o nosso Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo falou isso, porque aí depois então os discípulos eles foram pregando isso. Olha, não existe mais a necessidade de sacrificarmos um cordeiro. Porque quando Deus entregou a lei a Moisés, era necessário o sacrifício de um animal para a remissão de pecados. Era necessário. Foi necessário o sacrifício de um animal perfeito para a libertação do povo do Egito, que significa o pecado. Então, quando o Senhor, então, Ele manda o povo sacrificar um cordeiro, é para libertar o povo das mãos do pecado. Então, quando Jesus vem também como perfeito, como cordeiro perfeito, Ele se entrega, Ele também está se entregando para que nós pudéssemos ser libertos do pecado. A lei do pecado que estava sobre nós não está mais, meus amados. Ele venceu a lei do pecado e agora Ele fez um sacrifício definitivo. Não há mais necessidade de sacrifício de animais, não há mais necessidade de pegar o sangue do animal e passar na porta. Agora o sangue de Jesus é aquele que deve estar em nós. E é por isso que nós, quando tomamos a Santa Ceia, nós tomamos o quê? Nós tomamos o sangue de Jesus. Jesus, quando Ele está na Santa Ceia, meus amados, é tão importante a Santa Ceia, mas é tão importante, porque na Santa Ceia, Ele nos ensina que não vai ser mais necessário matar um cordeiro para comemorar a Páscoa. Por quê? Porque ali Ele está fazendo o quê? Uma nova aliança. Ele está dizendo que a aliança baseada na lei, aquela que Moisés entregou, está sendo ali eliminada e substituída por uma nova aliança. Esta nova aliança não está mais no sangue do animal cordeiro. Esta nova aliança não está mais na lei de Moisés. Esta nova aliança está no sangue de Jesus. No sangue de Jesus. Talvez você já conheça essa história,
Mas Deus nos chamou para revisitá-la. E quando nós estivermos então tomando posse desta santa ceia de Páscoa, que nós possamos fazê-lo com um entendimento, entendendo que Deus ele propôs uma nova aliança. Ele propôs uma aliança que está baseada agora no seu sacrifício. Então eu olho agora para o sacrifício de Jesus e eu entendo a magnitude, a importância daquilo que ele fez. Foi um plano de salvação. E quando João, ele fala que o Cordeiro estava vindo tirar o pecado, João Batista, ele era um hebreu, um judeu, e ele não diz que o Cordeiro tiraria o pecado do povo hebreu. Ele não diz ali que Jesus tiraria o pecado dos judeus, ou do povo escolhido. Ele diz ali que Jesus tiraria o pecado do mundo. João já estava pregando para os gentios. Como pode João pregando para os gentios antes do sacrifício de Jesus? Então, esse sacrifício, meu amado, ele alcançou a sua vida, ele alcançou a minha vida. E como eu tenho lidado com esse sacrifício? Como tem sido a minha vida espiritual? Como tem sido o meu pensamento, o meu coração quando eu penso na Páscoa? Será que a Páscoa é algo para ser vivido diariamente? Será que esta nova aliança deve ser vivida diariamente? Ou nós temos que esperar uma vez por ano para ir à igreja para comemorar a Páscoa? Eu entendo que é algo que nós devemos viver diariamente na nossa vida. E nós temos a oportunidade de nos lembrarmos através de um momento, né, que é a Santa Ceia, mensalmente. Mensalmente, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus. Mensalmente, nós nos lembramos do sangue que Ele derramou na cruz. E mensalmente, nós celebramos, na verdade, o corpo que Ele entregou e o sangue que Ele entregou por nós ali na cruz. E para finalizarmos, nós vamos então ler o momento que Ele estava ceando, aqui mesmo, no Evangelho de Mateus. E nós podemos aproveitar então e tomarmos também posse do pão e do vinho neste momento em nome de Jesus. Aqueles que estão ali nas suas casas, eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que a Páscoa ela possa fazer sentido especial na sua vida. Que ela não seja um momento único, anual, muito menos um evento comercial, né? Mas que a Páscoa seja realmente que tenha uma importância na sua vida, como na nossa vida, muito especial, nos fazendo lembrar de quem é Jesus, nos fazendo lembrar que Ele nos amou, que Ele nos escolheu, que Ele derramou a sua graça sobre nós. Amém? Deus abençoe a sua vida e tenha uma excelente semana em nome de Jesus.